Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas, interagindo aqui com a gente. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira chegou e você sabe, o nosso espaço aqui nesse dia, sempre do Gente que Fala, na parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, o dia reservado aqui para a gente tratar dos assuntos da segurança pública. A gente vai receber hoje, para a nossa conversa, para os assuntos aqui dispostos no nosso roteiro, na nossa pauta, o Coronel PM Ernesto Pulha Neto. Ele é secretário executivo da Defenda PM, consultor internacional em gestão e liderança, doutor em ciências policiais de segurança e ordem pública, especialista em direitos humanos pela Universidade de São Paulo, autor do modelo LIFE de desenvolvimento humano e coautor do modelo EFM de educação cívico-militar. Tudo bem, Coronel Ernesto? Muito bem-vindo. Seja bem-vindo aqui ao programa Gente que Fala. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos assistem e que nos ouvem. É uma satisfação estar com vocês aqui nesse programa no dia de hoje. O Coronel Ernesto, que já esteve aqui com a gente no programa Gente que Fala em 2019, já tem aí alguns anos, e volta aqui para uma nova conversa, para um novo assunto que a gente passa a tratar a partir de agora. Olha, pessoal, foi inaugurada no início deste ano, em São José do Rio Preto, a primeira escola cívico-militar de São Paulo a adotar uma nova metodologia de ensino criada por oficiais da Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar, é o Defenda PM. Esse modelo adotado é o EFM, a sigla EFM, desenvolvido e registrado pelos oficiais Ernesto Pulha Neto, que está aqui com a gente, vai falar a respeito desse trabalho, e pelos colegas Fábio Rogério Cândido e Márcio Cortez Maia Garcia. Vamos destrinchar, então, a respeito desse tema, Coronel Ernesto, o que é o modelo EFM de educação cívico-militar? O que é que significa esta sigla EFM? Bom, Mauro, nós, como você disse, eu me reuni com 3 amigos, mais 2 amigos, aí, 3 amigos nos reunimos e depois de muito tempo pensando a respeito de como melhorar um pouco a formação dos nossos jovens, nós criamos esse modelo EFM e acho que nós gastamos toda a nossa criatividade ao criar o modelo, porque a sigla EFM nada mais é do que as iniciais dos nossos nomes. Então, Ernesto, Fábio e Márcio, na ordem alfabética, e foi assim que nós designamos esse modelo na hora de fazer o registro. Quando encaminhamos fazer o registro, a pergunta lá do escritório que cuidou de tudo para nós, qual é o nome, né? Tem que ter um nome. Mas um nome? Aí, a simplificar. Vamos lá, o nome dos 3 na ordem alfabética e assim foi estabelecido esse modelo EFM de Educação Cívico-Militar. Esse registro é feito onde? Quando se elabora um modelo educacional? Como é que é o caminho para o registro desse modelo? Não, na verdade, nós consultamos vários escritórios e o que nos foi dito foi o seguinte: vocês criaram, porque o que nós criamos, acho que é interessante para quem está nos ouvindo entender como é que se cria um modelo educacional. Nós não criamos um modelo educacional que seja assim algo do zero. Nós criamos um regimento interno que é aplicado nas escolas. Para aqueles que trabalham em escolas, aí professores, diretores, que conhecem um pouco dessa área da educação, sabem que toda escola tem que ter um regimento interno para funcionar.
é com base nesse documento que a escola se regulariza junto à Secretaria de Educação, aí nas suas diversas delegacias regionais. Esse documento coloca toda a, como é que eu posso dizer assim, toda a vida da escola, se ela vai ser integral, se não vai ser, qual é o horário das aulas, qual é o mecanismo de avaliação, detalhes de como vai funcionar, tudo isso está dentro do regimento interno. Então, nós criamos um regimento interno. Nós pegamos um modelo de regimento interno, que é o mais comum dentro das escolas em São Paulo e no Brasil, porque segue sempre o mesmo padrãozinho, e nós criamos esse regimento interno. Então, o que o escritório nos disse? Vocês criaram uma obra literária. Não interessa se é regimento interno, nós criamos uma obra literária e registramos isso como uma obra literária. Então, nós somos autores de uma obra literária chamada Regimento Interno, modelo EFM da Educação Cívico-Militar. Esse é o caminho legal, vamos assim dizer. Bom, a gente já falou do significado da sigla EFM, da sigla que denomina este modelo, E de Ernesto, que é o seu nome, F de Fábio, e M de Márcio, que são os colegas, né, que trabalharam na execução deste projeto. Agora, ele já está em prática? Como é que ele está? Porque uma coisa é o registro, outra coisa é a colocação em prática, né? Exato. Nós fizemos o registro dele o ano passado, em meados de agosto do ano passado, já com algumas escolas interessadas. Então, nós já temos duas escolas já funcionando nesse modelo, uma em São José do Rio Preto, que foi a primeira que abriu. Ela iniciou as aulas dia 31 de janeiro de 2022, e no dia 1º de fevereiro de 2022, iniciaram as aulas na escola em Araçatuba. As duas têm uma denominação parecida, a de Araçatuba, Colégio Cívico de Araçatuba, a de Rio Preto, Colégio Cívico Militar de São José do Rio Preto. São mantidas por pessoas da área da educação, e nós fazemos uma parceria. Essas pessoas entram com a escola, né, com toda a parte de professores, administração escolar, prédio, e nós entramos com um modelo naquilo que é o diferencial, que posso até falar um pouquinho depois, dos nossos diferenciais desse modelo junto na escola. Então, já temos duas escolas em funcionamento, uma em Rio Preto e outra em Araçatuba. Sim. A audiência certamente está se perguntando, mas o que é esse modelo? Calma, pessoal. A gente já vai entrar na explicação do que é, como é que isso foi elaborado, quais são as propostas, qual que é o objetivo. Agora, isso se aplica a escolas que já são cívico-militares, ou seja, uma adaptação daquilo que já existe, ou se aplica a qualquer escola? Não, qualquer escola. Qualquer escola pode começar um processo de educação cívico-militar. É importante entender alguns aspectos. Uma das escolas que nós temos, a escola de São José do Rio Preto, que nós atuamos em parceria. Nem a Defenda, nem os autores têm nada. Nós não temos praticamente nada nisso aí. Nós simplesmente aplicamos o modelo naquela escola e prestamos serviço para aquela escola. A escola continua sendo do dono, é tudo dele. Na escola de Rio Preto, o mantenedor, que como nós chamamos o dono, o mantenedor optou, embora ele tivesse já uma escola que atendia os anos do 6º ao 9º e do 1º ao 3º ano do ensino médio, vamos falar um pouquinho melhor disso depois, ele optou por abrir uma nova escola. Então, ele começou do zero. Ele pegou um prédio novo, professores novos, diretores novos, reformou esse prédio, contratou as pessoas e começou a aplicar o modelo nessa escola nova, diferente da rede que ele já tinha. Em Araçatuba foi um pouco diferente. O mantenedor de Araçatuba já tinha uma escola que ele já designava como cívica, porque ele tinha alguns aspectos diferenciais lá na cidade. As crianças cantavam hino, hasteavam bandeira, tinham aula de civismo. Então, ele já se identificava com esse modelo. Ele pegou a escola dele e faz aquilo que nós chamamos vulgarmente de virar a chave. Ele virou a chave para uma escola que já existia, com alunos que já existiam, com professores que já existiam, e
adotou o modelo, implantou o modelo a partir do ano 2022. Então, são dois modelos diferentes, ambos podem acontecer, ambos podem ser desenvolvidos a partir da vontade, da opção do mantenedor, do dono da escola. Sim, são duas situações diferentes e vão surgir muitas outras situações diferentes e aí o modelo certamente será adaptado para cada uma delas. Exatamente. O modelo tem essa flexibilidade. Nós podemos, por exemplo, em Rio Preto, nós trabalhamos com um período integral. Em Araçatuba, se optou por trabalhar com um período integral somente para aqueles que queiram. Então, todas as atividades cívico-militares são desenvolvidas num turno só de trabalho e à tarde, para aqueles que queiram ficar mais na escola, a escola desenvolve trabalhos específicos. Em Rio Preto, não. Em Rio Preto, o tempo inteiro, integralmente, o aluno fica com os aspectos cívico-militares sendo desenvolvidos. Isso implica no quê? Nós vamos falar um pouquinho depois de uma matéria específica que nós criamos, que se chama Liderança Cidadã. Então, em Araçatuba, a matéria Liderança Cidadã é dada no período de aula, no turno de aula, de manhã. Em Rio Preto, eu consigo dar essa matéria no período da tarde, que é já no período estendido do integral. Isso requer uma série de adaptações em termos de horário de aula, tudo mais. Então, são coisas que vão sendo adaptadas, flexibilizadas de acordo com as características da região que a gente vai trabalhar. Sim. Bom, vamos falar especificamente do que se trata o modelo EFM, o que é que preconiza esse modelo, quais são os seus objetivos. Ele tem mais a ver com diretrizes, com normas disciplinares dos estudantes, dos alunos, ou ele tem a ver, tem uma matéria nova, uma disciplina nova, liderança cidadã, ou ele tem a ver também com as próprias disciplinas que são tradicionais do currículo escolar? Excelente pergunta, Mauro. Eu vou tentar construir de uma forma um pouco diferente a resposta. Vamos lá. Toda escola tem que obedecer aquilo que está preconizado na Base Nacional Comum Curricular. É uma lei federal, é um documento federal que fica junto com a Lei de Diretrizes e Bases. Então, nós temos lá a Base Nacional Comum Curricular. Então, a grosso modo, português, matemática, física, química, geografia, história, artes, tudo isso tem que ser ministrado normalmente e é ministrado normalmente nas escolas. Algumas escolas têm uma área mais humanística, outras mais a parte de exatas, outras. Isso para nós, implantadores do modelo, não interessa para nós. Cada escola tem a sua forma de disseminar o conhecimento. Inclusive, pode adotar diversos métodos de ensino. É muito comum hoje, eu não vou ficar aqui falando o nome de método para não fazer merchandising, mas tem diversos métodos de ensino no mercado hoje. O que o método de ensino é? Ele é a substituição daquele monte de relação de livro. Os pais de alunos vão saber muito bem disso, né? Se a escola é uma escola mais tradicional, que não segue um modelo de ensino, um método de ensino específico, ele recebe no começo do ano uma relação de livrinho lá. Para matemática é o livro tal, para português é o livro tal, para geografia é o livro tal, para história é o livro tal. As escolas que adotam um modelo de ensino, um método de ensino padronizado, o que eles vão fazer? Eles vão vender apostilas. Então, tem lá apostila disso, apostila daquilo, apostila daquele outro. Para nós, independe também de que método vai ser, se vai ser por livro didático escolhido. Nós não influenciamos nisso. Nós não entramos nessa seara, que é uma seara pedagógica que a escola pode escolher. Então, premissas principais. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, plenamente aprovada e plenamente cumprida. Modelo de ensino, método de ensino pedagógico, plenamente cumprido e à disposição, a escolha do mantenedor da escola. O que a gente faz, então? Nós entramos com aquilo que nós chamamos de conduta. Nós temos um corpo cívico-militar, que é um corpo de pessoas, militares ou policiais militares, a maior parte das vezes, reformados da reserva, já aposentados, estão fora do trabalho operacional, estão fora do dia a dia, já não estão mais trabalhando na ativa. Eles são
treinados, preparados para atuar em conjunto com a escola. É como se fossem duas estruturas paralelas, mas paralelas no sentido de que se apoiam uma na outra. Eu tenho o corpo diretivo, pedagógico, composto por diretor, coordenador pedagógico, professor, e tenho um corpo cívico-militar, composto por um comandante, um subcomandante, um encarregado dos monitores e todos os monitores que vão atuar junto aos alunos. A quantidade de pessoas que vão atuar junto ali, dentro do corpo cívico-militar, vai depender do tamanho da escola, do número de alunos. Então, isso vai variar. Nós atuamos, as diretrizes do regimento interno que nós criamos, elas apontam para a conduta dos alunos. O que nós queremos? Nós queremos que os alunos desenvolvam condutas positivas. Então, eu costumo dizer que temos 3 diferenciais muito fortes no nosso modelo. O primeiro deles é a disciplina. E aí, talvez o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, pense assim, mas disciplina, então, é aquele negócio rígido da polícia. Não, não é. A rigidez dos militares não é aplicável diretamente nos alunos. Ainda mais alunos de 6º ano, 7º ano, 8º ano. A gente não quer engessar os alunos. O que nós entendemos por disciplina? Nós, desenvolvedores, idealizadores do modelo. Nós entendemos aquela disciplina pregada por Aristóteles, pregada pela filosofia. A virtude da disciplina. O que é isso? É se organizar, ter horário para estudo, ter o material arrumado, respeitar o professor e permitir que o professor dê aula, porque eu estou ali, essa administração do tempo do professor tem que ser respeitada. Uma postura adequada junto aos meus amigos, aos meus colegas, às pessoas que estão comigo, aos funcionários da escola, ao corpo cívico-militar. É isso que nós entendemos por disciplina, Mauro. São condutas baseadas no civismo. Exatamente, da cidadania, principalmente. Sim. Principalmente na cidadania. A gente diz, um dos nossos lemas é construir o futuro cidadão. A gente quer que o aluno saia dali, não... tem escolas que falam assim, não, aqui eu formo bons médicos, eu formo bons engenheiros, aqui eu preparo meu aluno para entrar em tal faculdade, eu preparo meu aluno para entrar em tal faculdade de medicina. Não. O modelo cívico-militar, o nosso modelo cívico-militar prepara o aluno para ser um cidadão. Não interessa se ele vai ser médico, dentista, faxineiro, não interessa. Ele tem que ser um bom cidadão. É nisso que o nosso foco está aí, na conduta da criança, do adolescente, para se tornar um bom cidadão. É nisso que nós atuamos, que a nossa disciplina vai propiciar. Essa ideia, como é que ela surge? Porque a impressão que eu tive aqui, o que eu fui construindo aqui, no meu entendimento, existe uma falha nesses aspectos e esse modelo entra para corrigir essas falhas. E não me parece uma falha da escola, me parece uma falha da família, que são questões muito básicas aí de cada um dentro de casa e que os pais devem tomar conta. Vocês identificam o problema na família para partir para a elaboração desse projeto? Na verdade, Mauro, esse projeto ele está na minha cabeça e na cabeça do Fábio, principalmente. Nós trabalhamos juntos há muito tempo, eu e o coronel Fábio. Eu como capitão, o Fábio como tenente. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, um pouquinho mais antigo que ele na polícia. E a gente trabalhava na Academia do Barro Branco. Ou seja, recebia os jovens para ingressar na carreira militar para serem oficiais. E a gente ouvia, não só lidava com essa juventude que entrava, mas ouvia também pais falando assim, poxa, mas eu queria ver essa transformação que meu filho está tendo aqui dentro, eu queria ver acontecer com meu filho de 8 anos. Seria melhor para ele, para mim, para todo mundo. Porque a falha, Mauro, não é nem da escola, nem da família. Na minha opinião, a falha é da sociedade. A sociedade, de uma forma geral, e aí a gente se enquadra de uma forma ampla, ela passou a tomar algumas medidas, ou deixar de tomar algumas medidas muito claras. Hoje você vai eu faço um desafio aqui, você que vai almoçar fora no final de semana aí,
Você com certeza vai ver na mesa do lado, se não for na sua própria mesa, a criança de 6, 7 anos, para ela não dar trabalho para o pai, o que o pai faz? O pai entrega o celular para ela, certo? Isso é a coisa mais comum do mundo. Então, entrega um tablet para ela. Aí põe num desenho lá, ou põe num joguinho, a criança fica jogando e não dá trabalho. Será que é isso que nós queremos? Então, nós entramos com essa dúvida, com esse questionamento. Precisamos mudar isso, porque não é uma falha do pai, pelo amor de Deus, não é o pai nem a mãe, a sociedade empurra para isso. E nós vamos resgatar. Então, o modelo surge como uma forma de resgate de elementos claros de cidadania. Estar mais próximo da família, ter respeito pelo idoso, ter respeito pelo professor. Quando eu apresento esse modelo para professores, o que eu mais ouço é: nossa, o meu sonho é conseguir dar aula sem ser interrompido, ou pelo menos, se houver a algazarra, que é comum e vai acontecer também nos colégios cívico-militares, isso é uma característica que eu digo muito para os professores, nós não queremos que o aluno seja um robô. Um aluno de 6º ano tem que se comportar como um aluno de 6º ano, não pode se comportar como sei lá, um robô. Esse modelo, Coronel Ernesto, ele se aplica a todas as séries, ele tem que começar necessariamente no primeiro ano, no pré, enfim, lá no começo, na base da criança, porque você pegar um aluno do ensino médio, ele já tem lá sua conduta já formada e o trabalho é mais difícil, né, de um ajuste nessa conduta, né? Mauro, não tem se revelado. Quando nós escrevemos o modelo, nós tivemos o cuidado de escrever o modelo do 6º ao 9º ano. Do 6º ao 9º ano. E do 1º ao 3º ano do ensino médio. Alunos pouco mais velhos. Por que então começa no 6º ano, começa no Fundamental 2. Agora nós já estamos preparando um material, já está pronto, que vai começar no Fundamental 1. Por que nós começamos pelo 2? Porque nós quisemos justamente fazer a aplicação prática de todo o modelo e não transformar esse modelo em algo engessado que fosse desagradável para o aluno. A gente parte do seguinte princípio, isso qualquer pedagogo vai falar. Se o aluno não tiver prazer, não tiver interesse de ir para a escola, ele não vai aprender. Então, nós não podíamos criar um modelo que fosse restritivo, ou que não trouxesse interesse para o aluno participar. Então, nós tomamos cuidado de começar com o 6º ano, do 6º em diante, para ver se o modelo estava funcionando como nós imaginávamos que funcionava, porque embora nós tenhamos escrito, passado por pedagogos, passado por psicólogos, conversado com pessoas da área que validaram esse modelo, na prática a coisa era diferente. A gente tinha noção disso. Então, nós tomamos cuidado. Vamos começar com o 6º ano, do 6º ano em diante, vamos ver como é que são as adaptações necessárias, os ajustes necessários, para a gente começar também com do 1º ano ao 5º ano. Já observamos, já fizemos os ajustes, já está terminando a adaptação e devemos ter o ano que vem já escolas começando a aplicar do 1º ao 5º ano também esse modelo. Aí com algumas pequenas diferenças, respeitando a maturidade do aluno, respeitando as características de ensino e tudo mais. Por quê? Porque o segundo diferencial, eu falei o primeiro diferencial da disciplina. O segundo diferencial é justamente o protagonismo, Mauro. Se a gente pegar aqueles que estudaram aí, talvez algum professor que esteja nos assistindo ou nos ouvindo, se estudou a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é recente, que reestruturou algumas coisas, inclusive dentro do ensino nacional, criando itinerários formativos, criando uma possibilidade, um ensino médio diferenciado, vai ver que a palavra protagonismo aparece muito lá. Só que, óbvio, que a BNCC não dá o caminho do protagonismo. Então, nós temos um caminho para o protagonismo do aluno, do mesmo jeito que nós temos um caminho para a disciplina do aluno. Para a disciplina do aluno, nós criamos algo chamado norma de conduta. Então, o aluno tem que seguir normas de conduta que vão levar ele a uma disciplina. Pode falar.
Coronel Ernesto Pulha, você tinha dito que o modelo cria uma disciplina chamada liderança cidadã. É um trabalho extracurricular aí, porque uma vez que não se mexe no BNCC, aquilo que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, enfim, isso tudo é obrigatório, a aplicação é obrigatória. Então, o que pode ser feito o que pode acontecer é uma inclusão de algum tipo de disciplina. A liderança Exato. cidadã é isso. O que é que ela traz? Então, esse é o terceiro diferencial. É o terceiro diferencial, que é o ensino para a cidadania. Nós partimos de 3 pressupostos para criar a liderança cidadã. Primeiro pressuposto, a parte física. Física, cognitiva e também a psicomotora. Então, eu podia inventar um nome maravilhoso aqui, falar que a gente tem uma matéria destinada ao conhecimento psicomotor do aluno, ao desenvolvimento psicomotor do aluno. Ou eu posso fazer o que a gente faz nas instituições militares há séculos. Nós instituímos a matéria de ordem unida para as crianças. Então, uma das unidades temáticas da liderança cidadã é ordem unida. E pasmem vocês que estão nos ouvindo e vão falar assim, mas que absurdo fazer criança marchar. É a matéria que eles mais gostam. Isso eu mesmo me surpreendi, porque a gente sabia que era importante, mas não tinha ideia da mensuração da importância disso para os alunos. Por que eles gostam da matéria de ordem unida? Primeiro, porque ela tira o aluno da sala de aula. Então, ele fica envolvido em outros ambientes, o que para ele é muito interessante. Segundo, ela traz uma competição, porque a ordem unida, ministrada de uma forma agradável, ela cria competição, ela cria cooperação. Então, os alunos entendem que eles têm que se padronizar na atividade, então eles prestam atenção, e aí traz o terceiro benefício, que é o foco. Os alunos ficam mais focados quando fazem aula de ordem unida, e eles mesmos falam isso. Quando eu saio da ordem unida, eu saio prestando atenção nas coisas. Porque eu vou fazer um movimento, uma esquerda vou ver, uma direita vou ver, vou marchar, eu tenho que pensar para fazer isso. Qual que é o efeito da marcha, né, desse movimento padronizado no comportamento de cada um? É justamente o foco? É o desenvolvimento do foco? Principalmente o foco. O foco é aprender a respeitar o amigo, porque a Ordem Unida coloca, junto com a cadeia de liderança, que eu vou falar também um pouquinho depois, ela coloca o aluno como protagonista. Então, ora ele está mandando, ora ele está obedecendo. E a gente sabe que a criançada gosta desculpa aqui a expressão, de brincar com o outro, de prejudicar um pouquinho o outro, né? A sacanagemzinha que acontece ali no ambiente escolar. A trollagem. A trollagem. Hoje se fala hoje é a trollagem. Só que se ele trollar hoje o colega, amanhã ele vai ser trollado, porque o protagonismo vai mudando. Em algum momento ele vai ser protagonista, ele vai estar comandando, e isso ele evita. Então ele passa a respeitar o amigo. E principalmente passa a respeitar as dificuldades do amigo. Porque ele também vai ter essa mesma dificuldade. Então, é uma prática que deu muito certo, a criançada gosta muito, crianças, inclusive mais velhas, gostam, porque tem a oportunidade de estar mandando efetivamente, de estar comandando. Essa é a primeira unidade temática da liderança cidadã. A segunda unidade temática da liderança cidadã é algo que nós detectamos também dentro da BNCC, que faltava um caminho, que é a liderança e o planejamento pessoal. Não se ensina hoje o aluno a ser líder. Eu sou especialista nessa matéria, eu adoro a matéria de liderança. Não se ensina o cidadão hoje a ser líder. Nem a ser líder, nem a entender a liderança, a importância da liderança. Então, nós introduzimos esse assunto dentro da criança, dentro do mundo da criança, falando de ética, falando de respeito, falando de protagonismo, como acontece, dando elementos para que ele desenvolva esses conceitos éticos. E aí, passamos para o planejamento pessoal. Ele vai ter, ao longo dos anos dele escolares, vários ensinamentos que vão propiciar com que ele alcance os objetivos dele.
Então, ele vai aprender a fazer um planejamento, ele vai aprender a fazer um plano de ação, ele vai aprender sobre dinheiro, sobre finanças, ao ponto de, no último ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, nós estarmos falando com ele sobre declaração de imposto de renda. Porque ele vai sair dali, ele pode assumir um serviço logo em seguida. No terceiro ano do ensino médio, ele pode fazer uma faculdade e estar trabalhando junto. Ele pode ter que ajudar o pai a fazer a declaração de imposto de renda. Eu não sei não sei você, Mauro, mas eu só fui aprender imposto de renda na hora de fazer lá. E na época nossa, acho que temos uma idade parecida, era papelzinho lá, né? Formuláriozinho. Tiravam do banco, pegavam no banco o formulário e ia escrevendo. E ia com toda a raça para cima para ver como é que fazia. Tinha que aprender dessa forma. E a gente está ensinando isso dentro da escola. Por quê? Porque é mais importante, na minha forma de ver, na forma dos três desenvolvedores dessa ideia, que ele saia dali sabendo efetivamente fazer o imposto de renda, do que ele ter outras informações que não vão refletir na prática da vida dele. Sim. As informações importantes vão estar sendo transmitidas pela escola seguindo a BNCC. Sim, é o aprendizado para a vida prática. Exato. Por quê? Porque a gente quer que ele saia um bom cidadão. A gente quer que ele saia um bom cidadão. E aí entra a terceira vertente, que é o civismo e a cidadania. Vamos começar do início, né? Os alunos sabem cantar, hoje as crianças sabem cantar o hino nacional? Sabem hastear uma bandeira? Sabem como é se bobear, não sabe nem desenhar a bandeira do Brasil. Não conhece a melodia, vou nem falar da letra, não conhece a melodia do hino. Então a gente começa do básico. E aí vamos falar um pouquinho sobre datas históricas, sobre a importância, por que 21 de abril é Tiradentes, o que tem isso em relação às forças policiais. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo da história do Brasil. Não a história do Brasil contada por pessoas que têm esta ou aquela ideologia. Vamos falar da história do Brasil como ela acontece. Vamos falar de fatos. Por exemplo, em algum momento do desenvolvimento do aluno, ele vai ter, na aula de história, vai falar sobre 64. Como é que isso é apresentado para ele? Eu garanto para você, eu conheci diversos métodos de ensino, diversos livros de história. E cada um deles apresenta esse tema de forma diferente. Para uns foi revolução, para outros foi golpe, e assim vai indo. Mas quais foram os fatos que aconteceram dia 31 de março de 64? Que antecederam 31 de março de 64? Como era geopoliticamente o mundo em 64? Isso é passado? Infelizmente, eu não encontro isso em livros. Então, precisamos falar sobre isso numa matéria específica, chamada Liderança Cidadã, Civismo e Cidadania. Vamos falar de organizações internacionais. Então, tudo isso está permeando a formação prática do aluno e a formação para a vida dele depois. Faltando 28 minutos para 13h, esse é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Os assuntos aqui nesse espaço, nesse dia, sempre voltados para o debate aqui da segurança pública em todo o estado de São Paulo. Hoje com a gente o coronel Ernesto Pulha Neto, ele é secretário executivo da Defenda PM. A gente está aprendendo com ele aqui um trabalho desenvolvido, o modelo EFM de Educação Cívico-Militar. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, um gole de água aqui para cada um, e aí na sequência a gente volta com a sequência desse tema. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Faltando 26 minutos para 1 da tarde. Agora estamos de volta com o programa Gente que Fala, de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje com a gente o Coronel PM Ernesto Pulha Neto, ele é secretário executivo da Defenda PM, é um dos autores, um dos criadores do modelo EFM de Educação Cívico-Militar. A gente está aprendendo aqui como é que isso é implementado nas escolas, no ensino fundamental 2, por enquanto também no ensino médio. Coronel Ernesto, os profissionais que trabalham na execução desse modelo, desse planejamento, são necessariamente policiais militares, eles são voluntários, eles ganham para isso, são remunerados para isso, como é que funciona? Bom, são militares, podem ser militares das Forças Armadas ou da polícia, tanto faz. Por enquanto, nós só temos policiais militares trabalhando. Eles não são voluntários, eles são contratados. No modelo atual nosso, eles são contratados pelas escolas. As escolas nós indicamos e a escola acaba fazendo a contratação, se quiser ou não. E se ela não quiser contratar alguém, a gente vai indicando até completar o quadro que a gente acha interessante e necessário lá. Por que nós indicamos? Porque nós conhecemos as pessoas, nós temos a condição melhor de conhecer os policiais, os futuros funcionários da escola. É importante dizer que eles são treinados para isso. Não só os militares, mas também os professores, os diretores, e nós temos a pretensão de fazer os pais participarem também desse processo. Então, naquilo que eu chamei de cadeia de liderança, falei que ia falar um pouquinho mais sobre isso, que é uma das formas de a gente estabelecer o protagonismo do aluno. O aluno, ele é medido em tudo aquilo que ele faz. Então, nós temos atitudes positivas que são observadas e atitudes negativas que são observadas. Isso tudo compõe o que nós chamamos de nota de conduta e dá a ele uma média. Então, ele começa com 7 todo mês. Se ele praticar boas ações, ele sobe. Se ele praticar más ações, ou más atitudes, ou não cometer erros de conduta, ele vai descendo. Aqueles alunos que tiverem melhor nota vão estar sempre em realce, tendo um protagonismo maior. E aí que entra a família, entre os professores. Porque a gente tem a pretensão. Dentro da escola, os professores ajudam muito, eles observam muito os alunos, a conduta dos alunos, nos passam muitas informações. O Corpo Cívico-Militar está lá só para isso, para observar a conduta e corrigir, e conversar e orientar. Mas nós temos a pretensão que os pais também participem. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que eu ouvi de uma mãe. A mãe falou assim para mim: Coronel, que maravilha encontrar os... Porque nós fizemos uma reunião antes, né, com eles todos, com vários que quiseram participar da reunião, e ela me encontrou lá, que a gente faz visitas periódicas, mensalmente eu estou nas escolas. Ela falou assim para mim: Coronel, que bom encontrar o senhor, eu queria tanto falar para o senhor que, do nada, o meu filho começou a tirar a louça da mesa quando acaba de almoçar, ele acorda mais cedo para arrumar a cama. Aí eu falei para ela assim: professora, mãe, não é do nada, né? Na verdade, é um processo de construção, que aqui tem pessoas cuidando disso, tem professores cuidando disso, nosso Corpo Cívico-Militar está cuidando disso, e é isso que nós queremos que aconteça no futuro, que todo aluno se engaje nessa forma. Então, o pai, não só o Corpo Cívico-Militar, que são esses militares que nós indicamos para a contratação das escolas, os professores e até os pais participam desse processo todo. Muitas escolas, Coronel Ernesto, buscam acompanhar a vida pós-escolar dos seus ex-alunos, né, para ver onde é que eles chegaram, o que é que eles conquistaram, as suas vitórias, o desenvolvimento no vestibular, aqueles que passaram em primeiro nos concursos, enfim. É uma maneira que é um termômetro, né, que essas escolas têm para avaliar o resultado do trabalho, do serviço que elas prestam, e usam isso até como marketing depois para poder vender os seus serviços, né? E aí surge aquela frase que as escolas gostam, né? A escola faz o aluno. Você acredita que a escola faz o aluno ou o aluno faz a escola?
Mauro, essa pergunta é excepcional. Eu acho que uma coisa não pode ser dissociada da outra. O aluno que se sai bem numa escola, ok, a escola tem um papel muito forte nessa oportunidade que deu ao aluno, mas não é só a escola que vai trabalhar. Não é só a escola a responsável. Senão nós não teríamos alunos maravilhosos saindo de escolas públicas, muitas vezes sem estrutura, alcançando resultados fantásticos. Por quê? Porque o aluno faz a escola também. Eu concordo que é uma simbiose. Não dá para separar uma coisa da outra. O aluno pode estar matriculado na melhor escola do mundo. Se ele não se empenhar, ele não vai conseguir alcançar o sucesso. E ele pode estar na pior escola do mundo. Se ele se empenhar, ele vai conseguir um sucesso. É claro que boas escolas com bons alunos geram resultados maravilhosos. Antes, nós tivéssemos somente excelentes escolas com excelentes alunos. Esse é o nosso papel. O papel que a Defenda quer, através do modelo IFM, é fazer com que o aluno seja, pelo menos ele, maravilhoso. Que ele esteja empenhado, esteja dedicado na escola e fora dela. Aí a gente sabe que o resultado vai ser positivo. A gente vê na sociedade uma inversão de valores, no sentido de que a universidade pública ela acaba sendo frequentada por aqueles que tiveram as melhores formações, porque para entrar numa universidade pública você precisa estar muito bem preparado. E a universidade pública deveria ser para aquele que justamente não tem a condição para fazer jus àquela condição de universidade pública. Então, a gente vive essa inversão de valores. Você acredita que este modelo que vocês implementaram possa ajudar a trazer de volta a normalidade, aquilo que é público, para aqueles que mais necessitam? Eu tenho convicção nisso, Mauro. Tenho convicção. Tanto é que a Defenda PM ela abraçou esse modelo. Os 3 autores escreveram esse modelo e nós cedemos a exploração do modelo para a Defenda PM. Ou seja, praticamente nós entregamos isso para alguém explorar. E entregamos para uma associação, que é uma ONG, aquilo que a gente chama de ONG, hoje não existe mais esse termo, né? Mas é uma organização do terceiro setor, que tem a possibilidade de fazer parcerias. Tanto é que nós estamos vislumbrando a possibilidade de fazer parcerias para a implantação do Colégio Cívico-Militar em escolas públicas. Se for o caso, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas o próximo passo, sim. Mas o que a Defenda faz? Ela cria a oportunidade em escolas públicas atualmente, em escolas particulares, melhor dizendo, atualmente, de pessoas sem condições aquisitivas de frequentar essas boas escolas. Primeiro, ela dá bolsa, não. Todo convênio que é firmado pela Defenda com a escola pública, com a escola particular, o dono da escola particular, ele se obriga a oferecer bolsa de 50% para o nosso policial militar. Então, começa daí já. O nosso público interno, o policial militar, ele já tem 50% de bolsa de cara com essa parceria firmada nas escolas particulares. Segundo ponto, a Defenda PM, ela, através de uma área específica chamada Defenda Educacional, ela capta bolsas de estudo. Hoje nós temos, em Rio Preto, 2 alunos custeados totalmente pela Defenda. Alunos que não têm condições de pagar. Alunos que estariam numa escola pública. E nós colocamos esses 2 alunos por méritos intelectuais, um processo de escolha. Nós pagamos para que esses 2 alunos frequentem a escola particular de alto nível que a Defenda tem em parceria. E tem mais 7 outros alunos que têm bolsas parciais. Ou seja, a Defenda capta dinheiro, porque ela não tem fim lucrativo, e ela devolve esse dinheiro para a escola, colocando alunos ali dentro. Então, eu acredito, essa é uma das grandes visões que nós temos, Mauro. Então, se você é empresário e está interessado em contribuir com a escola cívico-militar, quer fazer parte desse processo, entre em contato com a gente, educacional@defendapm.org.br.
Eu fiz aquela pergunta, Coronel Ernesto, sobre a universidade pública, enfim, porque todo o trabalho desenvolvido aí para a implantação desse modelo é nas escolas particulares, porque são elas que contratam os profissionais que vão desenvolver esse modelo. Então, a gente precisa levar isso para a escola pública. Até aqui, eu acho que não temos caminho para que isso seja implantado na escola pública, porque a crise está aí. As escolas, muitas vezes, nem professores têm, às vezes falta um professor, tem dificuldade para um substituto, os salários são baixos, os concursos não são abertos, enfim. Como é que faz para implantar isso na escola pública, com tantas carências, e quem é que contrataria todo o pessoal para poder desenvolver isso na escola pública? Bom, vamos lá, Mauro. Então, eu tenho que começar a fazer uma diferenciação. Por que nós oferecemos inicialmente para as escolas particulares? Porque para as escolas públicas tem um modelo do governo federal, que é o chamado PSIM, Programa de Implementação do Programa de Escolas Cívico-Militares. O PSIM ele foi criado para escolas públicas. Porém, ele tem uma série de restrições, uma série de requisitos que devem ser levados em consideração para a sua implantação. Então, muitos municípios não conseguem alcançar esses requisitos. E aqui vai talvez uma boa notícia. Não conseguem porque não estão num nível baixo de IDEB, de IDH, que são exigências que o PSIM traz. O PSIM é mais voltado para municípios pobres, vamos assim dizer, com índice de vulnerabilidade maior. Isso acaba restringindo muito a quantidade de municípios que podem aderir ao PSIM. O que aconteceu? Os municípios começaram a descobrir a existência do modelo EFM, da existência da defesa educacional, e nos procuraram. Então, nós estamos tentando abrir caminhos para que a gente possa prestar esse serviço para os municípios. E aí talvez venha uma contradição na sua fala, Mauro, porque, ao contrário do que a gente possa imaginar, os municípios têm dinheiro para investir em educação. Porque o município é obrigado, por lei, pela Constituição, a reverter para a educação 25% do PIB. Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas por que então está desse jeito? Vamos extrapolar os municípios mais pobres, vamos pensar nos municípios... É só andar no centro do estado de São Paulo, na região noroeste do estado de São Paulo. Nós vamos encontrar diversos municípios que têm condições de investir em educação mais do que já estão investindo. Nós temos ilhas aqui em São Paulo, Mauro, eu posso dizer isso porque nós estamos trabalhando em cima disso. Nós temos ilhas de excelência de ensino dentro dos municípios de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Pode não ser uma realidade fora de São Paulo, em algumas regiões do Brasil. Mas aqui em São Paulo nós temos condições, sim, de ter um investimento do município em melhores da educação. Tanto é que, se você andar por São Paulo afora, você vai encontrar municípios que entregaram, no início da pandemia, computadores de última geração, notebooks de última geração para o seu aluno acompanhar a escola, que não estava tendo presencial. Outros entregaram tablets. Então, esses municípios estão nos procurando para fazer um investimento. Então, há sim oportunidade, e o próprio governo federal reverte uma verba para a educação quando há a necessidade. Então, eu creio que, com um pouquinho de boa vontade dos prefeitos, a gente consegue alcançar um nível de excelência dentro da educação municipal. E aí, é claro, tem sempre aquele aspecto do aluno interessado ou não. E aí, talvez, o Colégio Cívico Militar possa ser um caminho para esse aluno se interessar mais pela educação. Perguntas da nossa audiência aqui, Coronel Ernesto. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, sempre participa com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez, aqui pela presença com as suas perguntas. Ele quer saber se no currículo, neste modelo EFM, há ensinamentos sobre ideologias e posições políticas. Não há. É uma coisa que nós deixamos bem claro quando nós escrevemos o modelo.
é não tratar de ideologia. Nós tratamos de fatos. Nós não tratamos de interpretação de fatos. E é isso que traz uma certa segurança para a gente poder implantar o modelo em qualquer escola, do mesmo fato, do mesmo ponto que nós não tratamos de ideologia, nós não tratamos de religião também, que é outro ponto tabu dentro do ensino das escolas. Então, nós não tratamos sobre isso. Não há uma influência ideológica. Outra pergunta aqui da Daniela Neves, Coronel Ernesto, ela está no Instagram. As escolas devem desenvolver nos alunos o espírito crítico e questionador, mesmo que isso vá de encontro à obediência hierárquica defendida pelo sistema militar? Aí que está. Aqui não é um sistema militar, e nem tem uma questão de obediência. Aluno é aluno, participação em sala de aula é participação em sala de aula, a manifestação é sempre livre, muito pelo contrário, é uma manifestação estimulada. Quanto mais o aluno se manifestar na sala de aula, é claro, com respeito, dentro dos aspectos cidadãos, vamos assim dizer, mais ponto ele vai ter, mais observações positivas ele vai ter. Então, nós queremos, sim, efetivamente, que o aluno seja um crítico do modelo, um crítico da escola, um crítico do professor, desde que haja respeito nessa crítica. Então, não tem nada de hierarquia aqui. Qual é o termômetro que vocês têm do resultado do trabalho no desempenho geral, desempenho escolar geral deste aluno, em todas as matérias? Nós temos um problema que talvez aqueles que estão lidando agora em 2022 com o ensino, é um problema que nós não conseguimos ainda superar, e nenhuma escola conseguiu superar ainda, que é o fato dos alunos terem ficado basicamente 2 anos e meio, quase 3 anos, longe da sala de aula. Então, hoje nós temos um problema sério de dispersão dentro da sala de aula, e isso traz essa dispersão da sala de aula, porque ele não está acostumado a ficar sentado 4, 5 horas na sala de aula, ele estava acostumado a interagir com a tela de computador. Ele passou 2 anos e pouco fazendo interação com tela de computador. Hoje ele está em sala de aula novamente. Então, essa dificuldade de foco, essa dificuldade de atenção tem trazido notas mais baixas em muitas escolas. Não é diferente na nossa escola. O que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando o ensino integral para fazer a recuperação do conhecimento dessas crianças. Então, nós estamos dando foco a ela, através das diversas formas que nós desenvolvemos, e elas estão conseguindo, através desse reforço de conhecimento, alcançar. Mas no primeiro semestre nós tivemos notas muito baixas realmente. Mas não, o fruto principal é da falta de atenção, da falta de costume de ficar em sala de aula novamente. Esse é o termômetro que nós temos. Quando a escola recebe o modelo para implantação, como é que é o trabalho com os professores da escola? Eles participam de alguma maneira? Eles são orientados para algum tipo de conduta diferente? Excelente pergunta. Os professores participam desde o início. Não dá para implantar nada sem a gente chama de capacitação. Ou seja, nós temos um curso que é ministrado para os professores, palestras, onde eles vão entender o sistema, eles vão entender o que se espera deles, e aí a gente conta muito com a participação deles no dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui, que aconteceu em Rio Preto durante a capacitação que nós fizemos. Quando nós estávamos explicando a dinâmica da sala de aula para os professores de Rio Preto, porque para você que está nos assistindo e que não conhece, depois eu posso até enviar para deixar alguns links disponíveis, mas o professor entra na sala de aula, os alunos levantam, tem um aluno da cadeia de liderança lá, que é o líder de turma, líder de classe, ele comanda sentido para aquelas crianças, apresenta a sala para o professor e fala, fulano não chegou ainda, está atrasado, ou fulano faltou, e aí o professor manda todo mundo sentar, todo mundo se senta e aí começam as aulas, começa a aula. Então, para o professor entender esse mecanismo, entender esse processo, foi falado para ele como é que funciona. E aí veio a dúvida de um professor. Eu posso prestar continência de volta para o aluno? Porque o aluno vai lá e presta continência para apresentar. A pergunta do professor era, eu posso prestar continência de volta? Eu falei, você não é obrigado porque você é civil. E aí ele falou assim, mas eu gostaria.
Aí foi aquela discussão, porque ele sozinho não ficaria, só ele respondendo, ficaria um pouco complicado. E os professores se discutiram ali entre 30 segundos, não demorou mais que isso, para decidir que todos os professores responderiam à continência dos alunos. Então, depende, né? Qual que é o significado da continência? É um cumprimento. A continência é um cumprimento. Ou seja, se você não presta a continência, não dá esse retorno, você também não cumprimentou. Não está cumprimentando. É como se você estendesse a mão e a pessoa não estendesse a mão de volta. Mas dentro do militarismo isso é muito claro. Mas para o civil, para o professor civil, isso não teria obrigatoriedade, porque o aluno entende que o professor é civil. Se um militar não responder à continência, é terrível para o aluno. Mas o professor não, ele entende esse processo. Mas lá em Rio Preto, os professores deliberaram, escolheram durante a capacitação que todos eles responderiam continência. E todos eles respondem continência. Para entender a simbiose que existe, né? Essa integração é fantástica, é absolutamente necessária. Vocês planejam levar para outros estados também a proposta? Nós estamos à disposição. A gente sabe que existem outros organismos que desenvolvem modelos parecidos com esse. Estamos sempre à disposição. Se surgir qualquer demanda, podemos trabalhar em qualquer lugar do Brasil, sem problema nenhum. Bom, a gente está finalizando o mês de agosto. Hoje é dia 26, semana que vem já inicia setembro. Dá para iniciar um processo com esse modelo, com o ano letivo em andamento? Por exemplo, semana que vem uma escola se interessa, ou não dá tempo porque é um trabalho demorado, de capacitação, até isso tudo ficar pronto, praticamente o ano letivo já acabou. Mauro, importantíssima pergunta. O Brasil é burocrático em tudo. Eu recomendo, se alguma escola quiser implantação desse modelo para 2023, que nos contacte de imediato, porque nós temos que entrar com o regimento interno. O processo é demorado nas secretarias de educação, nas delegacias regionais de ensino. Então, eu tenho até o final, meio de setembro, vou arriscar falar que final de setembro já é muito tarde, para entregar um documento de funcionamento dessa escola para iniciar em 2023. Para 2022, sem condições. O Brasil não permite, a burocracia no Brasil não permite que isso aconteça. E, de um certo ponto de vista, até interessante, né, que a gente não tem atropelos. Então, o momento agora é de preparar para 2023. Agora, é uma via de mão dupla, não é? Vocês não esperam só o interesse da escola, existe um trabalho da Defenda PM, um trabalho de prospecção, vocês vão atrás também das escolas para apresentar a proposta e tentar a implantação. Sim, sim. Nós temos aí uma série de interessados, a gente tem uma série, por ser uma instituição, uma associação militar, nós temos gente em São Paulo inteiro, então tem sempre algum sócio conversando, um associado conversando com fulano, Beltrano lá, que é dono da escola, e há interesse, surgindo interesse, a gente vai fazer palestras, a gente vai conversar, e a coisa não para, né? Para 2023, quem sabe aí mais umas 4 escolas sendo lançadas. A ideia é essa. Mas é só o objetivo, não existe ainda a definição de quais são essas escolas. É só uma meta. Não, eu tenho algumas, mas eu não posso, infelizmente, eu não posso falar porque são municipais, então tem todo um processo que está sendo desenvolvido. Escolas particulares, eu acredito que mais uma só. E na capital? No interior? Não, na capital não. Na capital não temos interessados. Capital, o pessoal ainda está meio pé atrás. A pandemia judiou muito de quem é dono de escola. Quem está na escola sabe disso. A pandemia judiou muito de quem é dono de escola, a pandemia fechou várias escolas, então o pessoal aqui na capital ainda está um pouquinho pé atrás. Coronel Ernesto Pulha Neto, nosso tempo já está finalizando aqui, a sua despedida, a sua mensagem final aqui para a nossa audiência, por favor. Bom, agradecer primeiro a oportunidade aí junto à Fermesp, a gente que fala, agradecer a sua mediação, Mauro, excelente. E deixar aí o endereço da Defenda, né? defendapm.org.br. Lá no nosso site tem informações. Se quiser algo mais específico sobre a educação, sobre educacional,
educacional@defendapm.org.br é o nosso e-mail. A gente vai estar entrando em contato em seguida, assim que chegar para nós. Então, os interessados na ideia, no modelo EFM de Educação Cívico-Militar, então podem acessar o defendapm.org.br. Esse é o caminho das pedras. Isso, no nosso site e também mandar um e-mail para educacional@defendapm.org.br. Legal. Coronel Ernesto Pulha Neto, secretário executivo da Defenda PM, ele é coautor do modelo EFM de Educação Cívico-Militar. A gente aprendeu tudo a respeito desse tema nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, que chega ao fim. Sexta-feira, sempre a nossa parceria aqui com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença, Coronel Ernesto. Um abraço aqui de toda a equipe do programa Gente que Fala, que tem a realização da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. E do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo de toda a semana. Um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar na segunda-feira, aqui pela AltV, a partir do meio-dia. Tchau, tchau. Até segunda.